Amém? A palavra de Deus nos fala, a mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18, ela é loucura para que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aqui está algo tão poderoso para nós. Como pode uma única mensagem ter dois efeitos diferentes? Eu não sei você, mas quando a gente escuta um sermão, e muitas vezes um sermão fundamentado na palavra de Deus, a nossa sensação é que alguém contou para o pregador a nossa vida, é que alguém contou, não, com certeza meu marido contou para o pastor a briga que tivemos em casa, com certeza meu filho andou entregando a gente para o pastor. A gente tem essa sensação, e por incrível que pareça, uma única mensagem pregada é capaz de mudar a vida de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, e também de apontar direções para essas pessoas. E aqui Paulo está dizendo que uma mesma mensagem, ela chega para uns de um modo, e ela chega para outros de outro modo. Para uns ela chega como loucura. Isso é loucura, esse povo é doido acreditar num negócio desse. Como é que pode acreditar numa situação dessa? Como é que pode? Sabe, é isso que Paulo está dizendo, é loucura para aqueles que estão perecendo. O que ele está falando? De pessoas que não são salvas, de pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Mas ele diz, a mesma mensagem também, para aqueles que são salvos, é uma mensagem que revela poder de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristão sem cruz, não existe igreja sem cruz, não existe salvação sem cruz, não existe sequer perdão sem a cruz. E pensando nisso, nós precisamos entender que a cruz não é propriedade de uma determinada denominação religiosa. Não, a cruz é desse grupo religioso, a cruz é desse grupo. Não, a cruz é de Jesus e de todos os que andam com Jesus. A cruz é a nossa história, a cruz é a nossa glória, a cruz é a nossa vitória. Aleluia! Então, a cruz, ela sempre esteve e sempre estará presente na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim ou atrás de mim, me seguir, ser um seguidor meu, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja, há uma cruz para os seguidores de Jesus. E o que significa tomar cruz? Não é apenas andar com uma cruz pendurada no pescoço, como fizemos no ano passado, não, ali foi um propósito, não é sobre isso que Jesus está falando. Tomar a cruz, dia após dia, significa e fala de um comprometimento com Cristo, fala de um comprometimento com o Evangelho do Senhor, com o reino do Senhor, para que nos dê condições de representar esse Evangelho. Tomar a cruz significa envolvimento, significa todo comprometimento com o reino de Deus. E para lembrar a você, todo comprometimento com o reino de Deus começa também com comprometimento com a igreja local. Não existe comprometimento com o reino sem comprometimento com a igreja local. Há pessoas que querem pular as etapas e dizer, não, eu sou de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Isso biblicamente é impossível, porque Jesus é o fundador da igreja, Ele é a pedra principal, Ele é o fundamento, mas também é o cabeça da igreja. Como eu posso amar a Jesus e não amar a igreja que o próprio Jesus deu a vida por ela? Não faz sentido. Então há muitos que querem Cristo, mas não querem ser comprometidos com Ele, querem o céu, mas não querem morrer para esse mundo. Há muita gente que quer o amor de Jesus, mas quer isso sem passar pela cruz. Então tomar a cruz fala de estarmos comprometidos profundamente com aquilo que Jesus fez na cruz. E isso fala de comprometidos com o sacrifício de Jesus, comprometidos com a missão de Jesus, com os interesses de Jesus, comprometidos também em não nos desviarmos um segundo sequer do foco das nossas vidas. Agora, qual é a mensagem da cruz de que Paulo tanto fala? Paulo não está falando de um sermão sobre a cruz que alguém pregou, que Pedro tenha pregado, ou que o próprio Paulo, ele não está falando dessa mensagem. Ele está falando que quando Jesus morreu na cruz, lá na cruz, uma mensagem foi enviada, uma mensagem foi pregada, aparentemente de forma silenciosa, aparentemente não havia esboço para aquele sermão, mas esse sermão tem o poder de mudar a nossa vida, ou tem o poder de soar para nós como loucura. A questão é que não é a mensagem em si, propriamente, mas é como nós estamos para receber essa mensagem. Posso ouvir um amém? Então qual é a mensagem da cruz? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a cruz revela quem eu sou. Você pode repetir isso comigo? A cruz revela quem eu sou. E o que a cruz revela acerca de mim? A cruz revela que eu sou impotente para resolver o problema do pecado por mim mesmo. Se eu tivesse
a capacidade de resolver o problema do pecado, isso que separa o homem de Deus. Então Cristo não poderia ou não precisaria ter vindo para morrer naquela cruz, mas o fato dele ter deixado a sua glória, como nós cantamos agora, o fato dele ter deixado os céus, o fato dele ter vindo a essa terra, ter vivido como um homem limitado, o fato disso ter acontecido revela que nós somos impotentes quanto a resolver o problema do pecado. Quando Adão pecou, ele tentou resolver o problema do pecado. E como é que Adão fez isso? Adão foi lá, arrancou algumas folhas de figueira e fez aventais para ele e para a esposa dele. E a ideia era que Adão estava tentando voltar a se sentir completo, porque o que o pecado faz é que o pecado não acrescenta nada à nossa vida. O pecado remove aquilo que nos deixa completos, que é a presença de Deus. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, destituídos. Você sabe que esse verbo destituir, o sentido foi removido dele, foi tirado dele. Sabe quando você diz um político foi destituído do seu cargo, é que a função dele, é que o poder que ele tinha foi removido dele. Da mesma forma, aqueles que estão longe do Senhor continuam afastados, continuam destituídos da glória de Deus. Exatamente por isso que a cruz vem, exatamente por isso que Jesus se sacrifica na cruz. E quando eu olho para Adão, Adão está tentando resolver o problema do pecado, Adão está tentando voltar a ser completo, mas quem resolve o problema do pecado é Deus, e ele sacrifica um animal lá no Gênesis, para vestir Adão e a sua esposa, com peles de animais que foram sacrificados pelo próprio Deus. Desde Gênesis, como vimos no vídeo de abertura nessa noite, desde Gênesis já está apontado o que o Senhor está fazendo. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados, alguém deveria morrer por nós. E esse é Jesus. Quando eu olho para Adão, eu presencio na vida de Adão a culpa, e a culpa é uma grande barreira que faz com que as orações sejam interrompidas. Uma pessoa que não consegue solucionar a culpa na sua vida, certamente será uma pessoa que terá distúrbios mentais, que cometerá possivelmente suicídio, será uma pessoa que ocupará muitos leitos de hospitais ou nas alas psiquiátricas, porque a culpa não resolvida, ela se torna um câncer, um mal na vida dessa pessoa. A Bíblia diz que há uma solução, e a solução é estar em Cristo, entregar a sua vida para Jesus. E mesmo depois que você entrega a vida a Jesus, ainda que você cometa algum erro, claro que isso não se fala de uma ação intencional, porque eu sempre digo que pecado na vida de crente é um acidente. A gente não planeja sair de casa e bater o carro, mas muitas vezes um descuido causa um grande dano. Mas se você está em Cristo, há uma solução para a culpa. E João diz, em capítulo 1, verso 9 da sua carta, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a realidade de acusação do inferno. A mensagem da cruz nos mostra, e aqui está algo interessante para nós, porque confessar é estar de acordo com alguém, ou entrar em acordo com alguém, daquilo que esse alguém está dizendo. Então quando nós confessamos, estamos dizendo: o Senhor está certo que eu pequei, o Senhor está certo que eu estou errado. Quantos estão me entendendo nessa noite? Agora, o que a gente concorda com Deus? Nós concordamos com Deus que nós somos verdadeiros culpados pela morte de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,15, e os nossos irmãos da Primeiros Passos já entenderam isso: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo: de todos os pecadores do mundo, Jesus veio salvar todos os pecadores, mas no meio deles, eu sou o pior de todos eles. Ninguém nunca vai ser salvo sem antes reconhecer o pecado na sua vida, sem antes reconhecer que está separado de Deus por causa do pecado. Da mesma forma, a cruz revela que nós somos culpados pela morte de Jesus, porque foram os meus e os seus pecados que levaram Jesus para a cruz. E eu quero dizer para você, mais fortes do que os cravos que prenderam Jesus na cruz, simplesmente foram os nossos pecados. Quando Mel Gibson fez aquele filme, como diretor daquele filme, Paixão de Cristo, um filme que assim impactou toda uma geração e até hoje consegue impactar muita gente. Lá, durante o trecho do filme, é interessante isso, Mel Gibson inseriu aquilo que a gente chama de easter egg, que é uma inserção de uma mensagem aparentemente escondida. E quando você observa no filme Paixão de Cristo, a mão que está passando, segurando o cravo nas mãos de Jesus, aquela mão é a mão do Mel Gibson. Essa mão que você vê é a mão do Mel Gibson. E o que Mel Gibson está dizendo? Ele está mandando uma mensagem, está dizendo: eu sou responsável, culpado pela morte de Jesus. Quando estou entendendo isso?
Então a cruz de Cristo tem o poder de fazer com que o perdão seja uma realidade na nossa vida. Escute, lá em Efésios 1:7 diz que, pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Então somente pela morte de Cristo na cruz é que pode haver libertação para nós. Então a mensagem da cruz é fundamental para que haja salvação na nossa vida. Agora escute, em Colossenses 1:20, a Bíblia ainda diz que o próprio Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, escute isso, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É a morte de Cristo que vai reconciliar, que vai trazer o homem de volta. O homem que agora está incompleto por causa do pecado, é a cruz que vai conectar esse homem ao Senhor, ao próprio Deus. Mas não é algo que acontece de forma automática, porque a salvação é para todos, mas a salvação não é de todos. E o que significa isso? Significa que traz um sentido de propriedade, de pertencimento, mas fala também de objetivo. E muitas vezes há pessoas que sabem que a salvação está disponível para elas, mas ainda assim, elas não querem Cristo em suas vidas. Preferem continuar mortas nos seus delitos e pecados. É por isso que a Bíblia diz que para essas pessoas, a mensagem da cruz é uma loucura. Como pode um Deus santo morrer por alguém? Como pode? Como pode? Mas aqueles que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É essa mensagem que nos faz poderosos, amém ou não amém? É interessante que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele diz, agora que fomos aceitos por Deus, veja, agora, nesse momento, ele está usando um advérbio de tempo, agora, ou seja, isso não aconteceu antes, nada aconteceu antes que pudesse dar condição que o homem pudesse ser aceito por Deus, e essa aceitação acontece pela nossa fé em Jesus. Então nessa condição, então nós vamos ter paz com Deus, e o caminho para essa paz é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. É o mesmo Paulo que vai dizer aos Romanos, capítulo 3, verso 25, Deus, leia isso comigo por favor, se você puder. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que fala de objetivo, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Se esse texto para apenas o perdão dos seus pecados, então a salvação seria automática. Mas o texto diz pela fé nele. Ou seja, existe um caminho que faz com que a gente acesse o perdão de Deus para nós. É a nossa fé em Jesus. E o que é a nossa fé? É só uma crença? Não. Fé fala de envolvimento. Fé fala de comprometimento. Fé fala de concordância. Fé fala de confiança. Eu preciso confiar que tudo que Deus diz acerca dele é a plena verdade. E tudo que Deus diz acerca de mim é a plena verdade. E tudo que Deus diz acerca do diabo é a plena verdade. E andar debaixo dessa palavra. Segunda mensagem, ou segunda realidade que a cruz prega para mim e para você, é que a cruz traz a realidade, e a gente precisa entender isso, que a cruz revela quem é o diabo. E aqui está algo importante para nós, porque o diabo nos cega quanto à realidade da cruz. Porque o diabo nos faz pensar que muitas vezes, foram os homens que mataram Jesus, Jesus morreu porque os judeus não o receberam. Muita gente diz, Jesus era um cara legal, um nice guy, mas ele não é um cara legal. Ninguém mata caras legais. Pessoas matam ameaças, porque Jesus era uma ameaça ao sistema, porque Jesus pregava a verdade que confrontava, a mensagem que denunciava o pecado. Então Jesus se entregou na cruz, revelou sobre o diabo. O que a Bíblia fala, ou o que a cruz fala sobre o diabo? Colossenses 2,14 diz que na cruz, Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Cristo a tirou de nós, cravando-a na cruz, aleluia! E o que é isso? No passado, na época de Jesus, as pessoas que eram sentenciadas, elas tinham a sua acusação. A dívida com o Estado era pregada no alto da cabeça delas na cruz. Por isso que lá está na cruz de Jesus, aquela expressão, Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Essa era a acusação dele, a dívida que ele teve. Por ele se intitular rei, havia um outro rei, então ele estava dizendo que ele estava destituindo outro rei.
Essa era a acusação, o escrito de dívida. Mas também as pessoas que iam para as prisões, na cela delas, no alto da cela, também tinha a dívida delas escrita ali. E o que é que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Ele está dizendo o seguinte: Cristo Jesus na cruz entrou, rasgou esse escrito de dívida, abriu a porta da prisão e liberou de lá os seus prisioneiros. Ele derrotou o carcereiro, que é o diabo. O carcereiro dessa prisão chamada pecado. Na época de Paulo era esse documento. Então só o imperador podia perdoar o prisioneiro. Mas Cristo se revela como superior a qualquer imperador, porque Ele rasgou o escrito de dívida. Você é livre, você é perdoado. Não tem que mais carregar a acusação do inferno, daquilo que foi feito antes da cruz. Agora escute, nós precisamos ter essa convicção de que Cristo já nos perdoou, e isso de forma completa. Quando na cruz ele disse está consumado, no grego tetelestai, significa que não há mais nada que precise ser feito para que o homem seja salvo. Mas nós, muitas vezes, estamos avançando além da cruz. E a terceira verdade, ou ainda sobre o diabo, Colossenses ainda diz que tendo Jesus, a sequência do texto diz, despojado, é como jogar fora, como um lixo. É como tirar o que o inimigo tinha de poder, o tesouro do inimigo, e o tesouro de Satanás, eram as nossas vidas. Jesus despojou os principados, os poderes, autoridades, arrancou deles isso, e fez deles um espetáculo público de vergonha, triunfando sobre eles na cruz. O que é que esse texto nos apresenta? É que toda vez que o Império Romano saía para a conquista, e havia uma nação que resistisse a eles, eles lutavam e venciam. E o que eles faziam? Geralmente, o general de guerra trazia, amarrado atrás do seu cavalo, os homens, os soldados que tentaram lutar contra ele, que resistiram dentro das cidades. E esses homens estavam amarrados e nus. E era uma espécie de um desfile público, porque eles voltavam triunfantes, montando o cavalo, o chefe da guerra, ou o coronel da guerra, e atrás estava aquilo que foi conquistado. E aí todo o povo, ao ver passar aqueles prisioneiros nus, envergonhados, jogavam coisas sobre eles, humilhando a cada um deles. Então o general, no seu cavalo, estava lá, porque ele dizia, eles resistiram, mas eu venci. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse está escrito. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua espada está suja de sangue. E a verdade sobre isso é que Cristo trouxe os demônios humilhados, manietados, amarrados, e Ele, Jesus, triunfou sobre os demônios lá na cruz. Satanás não é mais poderoso sobre mim ou sobre você, sobre a igreja de Jesus, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre tudo que somos e temos. Satanás não é mais aquele poderoso assustador. Ele foi vencido na cruz. E quanto a mim e a você, a nossa atitude é de mantê-lo nesse lugar, debaixo dos nossos pés. Segundo Romanos capítulo 16, verso 20. O Deus de paz em breve esmagará Satanás sob vossos pés. Mas ainda há uma mensagem que a cruz nos traz. E a cruz também revela quem Jesus é. E o que é que Jesus revela, ou o que é que a cruz revela acerca de Jesus? Para mim, a cruz revela um Deus incansável, que simplesmente não desiste do homem que Ele criou. Um Deus incansável. Um Deus que não começou a sua jornada por mim, por você, em Mateus, ou em Marcos, em Lucas, ou em João, mas começou isso desde a fundação do mundo. Em Apocalipse está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? Quando Deus decide fundar o mundo, já estava lá o amor de Deus expresso na sua entrega de Jesus na cruz. Há muita gente que, eu já vi até pregadores bem intencionados falando, não, porque Deus tinha um plano e o diabo sabotou o plano de Deus, quando levou Eva e Adão a pecarem. Mentira. Porque a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Pastor, então o que é isso? A questão é que Jesus já estava pronto para morrer por mim e por você. O homem pecando, Cristo já estava pronto. Não foi uma decisão pós-pecado, foi uma decisão antes do pecado. Sabe o que significa isso? É que Deus nunca intencionou desistir de mim ou de você. Você tem noção disso? Você tem revelação sobre isso?
Porque em Gênesis 3, 8 e 9, nos mostra esse Deus que é incansável. O homem se esconde, mas Deus se aproxima. Deus chama o homem e pergunta para ele: onde é que você está? Então Deus procura o homem, Deus não desiste do homem. A verdade é que foi exatamente isso que Jesus fez na cruz, porque enquanto nós estávamos escondendo dele, ele veio até nós. Ele demonstrou isso em Adão. Deus não desiste. Já que você pode dizer para uma ou duas pessoas aí perto de você: Deus não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste. Agora, em Isaías 1, 18 a 20, diz que Deus chama as pessoas até Ele. E como Ele diz isso? Ele faz um convite: vinde então, e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eu vou torná-los brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu vou torná-los como a branca lã. O que Ele está dizendo? Não importa o quanto você se sujou ou o que manchou a sua história, eu tenho o poder de mudar isso. E o verbo é tornar. Tornar nos arremete para torno. Torno muda a estrutura das coisas. Torno muda a base das coisas. O torno é capaz de fazer com que muitas coisas que são de um jeito passem a ser de outro. Jesus é esse que nos transforma, e o seu Espírito tem mudado a nossa vida. Então, ainda em Mateus 11, 28, o Deus encarnado chama a todos de volta para Ele. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E talvez você diga: não, isso é um convite para pessoas específicas. Não, todos estão cansados e sobrecarregados. Todos estão cansados e sobrecarregados. Essa é a verdade do Evangelho. Porque a cruz revela que Jesus tomou o meu e o seu lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Isso aqui por si só faz de Jesus alguém que nos ama tanto, 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 que deve acender uma lâmpada dentro de nós, para que a gente pense assim: o que é que eu tenho de tão importante que fez com que Jesus tomasse o meu lugar? E esse pensar vai fazer com que a gente seja despertado para descobrir um valor acerca de nós mesmos que nem nós descobrimos. E se a gente realmente tem essa revelação, depressão não toma conta da nossa vida. Se a gente tem essa revelação, pecado não vai tomar conta da nossa vida. Só toma conta da vida quando uma pessoa realmente não anda com o Senhor. Se a gente tem revelação acerca disso, a gente passa a se valorizar. E quem se valoriza, ensina os outros também a valorizarem. Escute uma coisa: através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele envia uma mensagem a nós, que para Ele, nós temos valor. Hoje em minha rua, um homem estava completamente alcoolizado, e ele não conseguiu chegar até a sua casa. Ele tropeçou e caiu, bateu a cabeça, se feriu. E eu ficava olhando para ele e pensando: ele é tão amado por Deus, e porque ele não sabe disso, ele está sendo tão humilhado ao viver dessa forma. Quando Jesus passou pela cruz, Ele cumpriu a Escritura Sagrada que diz: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha para aquela cruz, mas Ele saiu como leão, porque o terceiro dia, as portas daquela caverna, daquele sepulcro, foram sacudidas, a pedra rolou, os alicerces foram abalados, os soldados desmaiaram, desesperados, porque Cristo Jesus ressuscitou. Agora, Spurgeon disse uma coisa. Spurgeon, um grande pregador britânico, no século passado, ele disse que a cruz é o último argumento de Deus. É o último argumento para mim e para você. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas ela é poder de Deus para aqueles que são salvos. Porque é o último argumento. E como último argumento, Deus não vai te falar mais nada. Então pare de perder o seu tempo dizendo: Deus, me prova que o Senhor me ama. Deus, se o Senhor fizer isso por mim, mostrando que me ama, eu farei isso. Senhor, se o Senhor fizer aquilo, eu farei aquilo. Pare com isso. Isso não passa de uma expressão desse tempo, de um povo que vive tão alienado quanto as suas emoções.
não compreende o que as emoções estão operando, porque não há mais argumento de Jesus para mim e para você, a não ser a cruz. Porque agora a história mudou. O que cabia a Deus fazer foi feito. Agora quem está do outro lado somos nós. Somos nós que precisamos decidir em qual lado da cruz nós queremos estar. Paulo diz que tem dois lados. Paulo diz que tem um lado de quem está perecendo diante da cruz. E tem um outro lado de gente que está sendo salva diante da cruz. E dentro dessa igreja, olhando daqui do alto, eu consigo avistar muitos nessas duas condições. Gente que está perecendo diante da cruz. E vai para o inferno diante da cruz. Porque não recebeu a mensagem. Para essas pessoas, a mensagem da cruz é uma loucura. Porque o que é uma loucura? É algo que você ainda não conseguiu compreender. O que é uma loucura? Já viu aquela situação? Nossa, é loucura, como é que alguém faz isso? Talvez é porque você ainda não compreendeu no profundo do seu ser. O seu espírito não recebeu a revelação. A tua mente pode ter recebido. Você reconhece aqui, mas você não conhece aqui. E Jesus, para exemplificar isso, disse em Mateus 7, que muitos viriam para Ele naquele dia e diria: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos. Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos. Jesus vai dizer assim: então, eu nunca conheci vocês. Vocês reconhecem quem eu sou, mas não andam comigo, não me conhecem. É disso que Jesus está falando. Alguns vão dizer: mas Senhor, eu estava nos cultos. Senhor, eu ouvi as pregações do pastor Rodrigo. Senhor, alguém me mandou uma mensagem hoje, né, dizendo isso: estou com saudade de ouvir o pastor pregar. Ah, Senhor, eu ouvi as pregações. Senhor, eu chorei naquele culto de Páscoa. E Jesus vai dizer: e daí? Você nunca andou comigo. Eu nunca fui o Senhor da tua vida. Você sempre fez as coisas do seu jeito. Você que era o Senhor, a senhora da sua vida. Você nunca me teve como governador sobre você. Então você está enganando a si mesmo. Vejam que toda a história está centrada na cruz. E a minha pergunta para você nessa noite é: aonde a sua vida está centrada? Assim como a cruz tem bem no seu centro uma interseção, um ponto onde vão se cruzar as traves transversal e vertical, assim também no centro do drama da história do homem e do mundo inteiro, exatamente no centro está a cruz de Jesus Cristo. Até o nosso calendário revela que tudo foi contado antes de Cristo e depois de Cristo, porque a cruz sempre foi central na vida de Cristo e ela também deve ser central na nossa vida. E o ser humano está sempre buscando dar passos além da cruz, criando regras para a sua salvação. Mas como já disse uma vez, a porta é estreita, Jesus falou, e o caminho é apertado que conduz ao céu, à salvação. E a gente muitas vezes não entende essa revelação, mas é muito simples. A porta estreita diz o seguinte: os critérios para entrar no céu não são meus, são dele. Ele estabeleceu a largura da porta. É a gente que tem que se adaptar e não ele que se adapta a nós. E o que eu vejo é uma geração que está tentando adaptar o evangelho a si mesmos, aos seus pecados, à sua arrogância, à sua forma de viver deliberadamente do pecado. E querem dizer: está tudo bem, quando nada está bem. A cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder para aqueles que estão sendo salvos. Porque a cruz não é somente sinal de escárnio. A cruz não é somente sinal de humilhação, não é sinal de derrota, mas a cruz é um sinal de vitória, de passagem da morte para a vida, do pecado para a salvação, da separação de Deus para Deus conosco, Emmanuel. Porque quando Deus escolheu a cruz para Jesus morrer pelos nossos pecados lá, Ele também estabeleceu um marco. E qual é o marco que Ele estabeleceu? A cruz tornou um marco, separando as coisas que aconteceram antes da cruz para as coisas que aconteceram depois da cruz. A história de cada um de nós precisa ter uma cruz. Quando você vai até o cemitério, lá tem uma estrelinha que marca o nascimento de alguém, mas tem uma cruz que marca a separação desse alguém dessa realidade. Cada um de nós precisa ter uma cruz separando a nossa vida entre antes e depois. Como aquela pessoa no cemitério lá, o corpo dela está ali e ela morreu para esse mundo. E por isso a cruz está lá. Da mesma forma, eu e você precisamos ter uma cruz na nossa história, onde a gente tenha morrido para esse mundo. Quantos podem dizer amém? Nossas vidas vão estar sempre separadas assim. A história da igreja vai estar sempre sendo separada assim.
A cruz fala de transição. E isso aqui aponta que todos nós, como disse anteriormente, estamos vivendo de um lado da cruz ou do outro lado da cruz. A questão é que o lado que você se encontra hoje tem o poder de determinar a sua vida na eternidade. Se o teu lado é o lado daqueles que estão perecendo, e para esses a mensagem é uma loucura, então a sua eternidade é uma eternidade de dor e sofrimento longe do Senhor. Alguém disse que o inferno é a expressão máxima da separação de Deus. Eu não tenho revelação no meu coração de como deve ser isso. Já estive separado de Deus, mas nunca tive a revelação de uma separação máxima. Porque mesmo separado de Deus, o Espírito ainda estava me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo você, o mais distante que você esteja de Deus, separado de Deus, ainda assim você consegue ter uma porção da ação de Deus sobre você. Mas o inferno não há nenhuma mínima porção de ação de Deus. E de fato, isso deve ser um verdadeiro inferno. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com uma decisão. Porque alguns de vocês, entra Páscoa e sai Páscoa, chora, se emociona, mas não continua, não dá passos, não avança. Jesus olhou para alguns e disse: se vocês permanecerem nos seus pecados, vocês morrerão neles. Alguns insistem em permanecer no pecado e querem dizer para si mesmos: está tudo bem. Não tem nada bem. Não tem nada bem. Porque no íntimo do seu ser você sabe que a sua realidade não é uma realidade de uma vida com Deus. E não importa se você já foi batizado, não importa se você já é membro de uma igreja, não importa se você já chorou em uma pregação, isso não muda nada. O que muda é que quando alguém encontra Cristo, essa pessoa nunca mais é a mesma. E a primeira evidência disso é na relação dessa pessoa com o pecado. É que ela nunca mais trata o pecado como ela tratava. Ela não traz o pecado como aceitação. Ela não entra em concordância com o pecado. Ela não dá a mão ao pecado. Como vocês estão me entendendo essa noite? Se eu pudesse, eu desceria daqui e arrancaria você da sua cadeira para você entregar sua vida a Cristo. Mas eu não posso. Porque nem o próprio Deus faz isso. Ele te chama à presença dele e diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eu tornarei brancos como a lã. Só que o texto não para ali. No verso 20 ele diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se todavia recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Também em Mateus 11 ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Que cansaço é esse? Que sobrecarga é essa? É o cansaço da religião. É a sobrecarga de você fazer, sabe, tentar. Sabe aquela história do nadar e morrer na areia? É assim que acontece quando a gente tenta criar regras para a nossa salvação, quando na verdade Cristo já estabeleceu o padrão. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Será que você pode escutar a voz do Salvador? Vinde a mim. Talvez para alguns é: volte para mim. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o que eu sei é que a mensagem da cruz continua sendo loucura para aqueles que estão perecendo. Mas Paulo diz: para nós, um outro grupo, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Você não tem ideia desse poder, até experimentá-lo. Você não tem ideia do poder do perdão de Deus. Você não tem ideia do poder que transforma um homem pecador num santo de Deus. Você não tem ideia, até que você encontre esse poder pela mensagem da cruz. Curve a sua cabeça no seu lugar. Fale com Deus sobre você. Essa é uma hora que ninguém que está aí pode te ajudar. Nem essa pessoa que está segurando a tua mão pode fazer nada por você. Essa é uma hora que você precisa decidir sobre sua vida. Sabe aquela história? Eu sou dono da minha vida, quem manda a minha vida sou eu. Que tal usá-la agora? Ao invés de pensar no que os outros vão pensar, quando você se decidir por Cristo, que tal usar isso agora? Eu sou o dono da minha vida, eu decido andar com Cristo. Que tal?
Ao invés de correr na tua mente pensamentos do tipo: o que minha família vai dizer, o que os meus amigos vão dizer, o que aquela galera da rodada de bebidas vai dizer, o que aquele outro vai falar. Ao invés de você ficar pensando nisso, que tal usar o conceito de você é dono da sua vida e agora você é livre para fazer a sua escolha? A minha oração é que você escolha Cristo. A minha oração é que você abandone uma vida de pecados e venha para Jesus. A minha oração é que você que está andando longe do Salvador nessa noite, corra para Ele. A minha oração é que você, membro de igreja ou não, e que acha que está conseguindo sobreviver sem congregar, sem adorar, sem estar com seus irmãos, você que ainda pensa assim, se arrependa desse pecado e volte para Cristo. Essa é a minha oração. Isso é tudo que eu posso fazer por você nessa noite. Há alguém nesse lugar que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você deseja isso, aí mesmo no seu lugar, você pode erguer uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Há alguém entre nós nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aleluias. Glória a Jesus. Continue orando. O Senhor não terminou. O Senhor não terminou o trabalho dele. Há mais pessoas aqui? Onde você estiver, você pode erguer a tua mão. Se você deseja voltar para Cristo, se você deseja se entregar a Ele, Deus te abençoe, filha. Deus abençoe sua vida. Eu vi a sua mão. Há mais alguém nesse lugar? Alguém que deseja vir ao Senhor nessa noite? Pastor, deixa eu consertar a minha vida, depois eu vou. O que você está fazendo? Você está querendo tirar de Jesus o poder de fazer isso na sua vida? Venha como você está e veja o que Ele vai fazer com você, porque Ele diz que a mensagem da cruz é poder para aquele que está sendo salvo. Se o seu desejo nessa noite é de se unir a Cristo por meio da cruz dele, através do arrependimento, da sua entrega, deixe o seu lugar e venha para Jesus nessa noite. Eu quero te fazer esse convite. Onde você estiver, levante a sua mão se esse é o seu desejo, se é reconciliação, se é entrega, se é uma volta para o Senhor, se é um retorno para a igreja local. Eu não sei qual é a tua condição, o que eu sei é o que Cristo pode fazer por você. E Ele pode mudar tudo. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Não é uma vida de religião que vai salvar você, mas é uma vida de intimidade com Jesus, o Filho de Deus. Há mais alguém nesse lugar? Há mais alguém? Aproveite esse tempo de Deus na sua vida. Aproveite esse convite de Jesus. Aproveite essa porta que Ele mesmo abriu para você. E não deixe passar essa oportunidade. Se você puder, fique de pé no seu lugar, todos vocês. E enquanto isso, essa é uma oportunidade para você vir ao Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a canção é liberada para adoração a Deus, você pode deixar o seu lugar e vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há lugar. Há lugar. Há lugar. Ele não desistiu de você. Essa Páscoa só vai ser Páscoa verdadeira se Jesus nascer no teu coração, se Jesus ressuscitar aí dentro e trazer você uma nova vida, uma nova história. Do seu sofrer participar. Deixe o seu lugar. O que te prende aí no seu lugar é o orgulho, é o pecado. Meu Salvador. Cristo Jesus te liberta agora. No poder de Jesus eu ordeno: Satanás, solte essas pessoas. Engano das emoções, solte essas pessoas. Venha para Cristo Jesus. Ele te chama, Ele te espera, Ele te ama e Ele está aqui nessa noite por você. Ele deixou a sua glória por sua vida. Onde você estiver, deixe seu lugar e venha a Cristo. Se reconcilie com Ele. Como Paulo disse, eu te chamo a se reconciliar com Ele nessa noite. Venha para Ele, venha para Ele, porque Ele está chamando a todos aqueles que o querem. Deixe seu lugar e venha a Cristo. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele me trouxe a vida. Trouxe minha vida. A realidade a meu respeito é que eu estava condenado. Eu estava condenado. Mas agora, por causa da cruz, eu fui reconciliado. Mas agora pela cruz, Aleluia. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou. De uma forma especial, Ele nos acolheu. Me atraiu e eu, sem palavras, Quantos querem se aproximar de Jesus nessa noite? Sabe, Pedro um dia esteve face a face com Jesus. Ele havia negado Jesus 3 vezes, mas aquele olhar de Jesus perscrutou o coração de Pedro. Quando o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, diz a Bíblia Sagrada que Pedro chorou amargamente. Não saia daqui nessa noite ouvindo Jesus, atraindo você, chamando você. Não saia daqui sem se dar a Ele inteiramente, porque o grande problema é depois, quando a gente chora amargamente por não ter tomado a melhor e a maior decisão da nossa vida. O Espírito me constrange nesse lugar, dizendo que é alguém que precisa muito se entregar a Jesus, mas está resistindo, porque tem um misto de sentimentos, vergonha, medo. Deixa isso, vem para Jesus. Se você quer fazer isso, deixe o seu lugar e venha. Eu quero apenas orar por você nessa noite, para que Cristo venha habitar no teu coração pela fé. Deixe o seu lugar, não saia daqui sem essa decisão. Em nome de Jesus, onde você está, venha para Cristo. Ele está atraindo você, Ele está chamando você. Então obedeça ao som da sua voz. Não ouça outras vozes, ouça a voz de Cristo chamando você. Há mais alguém nessa noite? Deixe o seu lugar e venha. Aleluias. Há um jovem aqui, você pode celebrar o Senhor por ele. Sem palavras, Há um outro rapaz aqui, eu sei que Deus está chamando você. Eu sei que Deus está te chamando. Eu sei que Deus está te chamando. Desde que você chegou aqui, eu sei que Deus está te chamando. Deus tem o melhor para a tua vida. Jesus ama você. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele está quebrando todo o orgulho dentro do seu coração, toda barreira. Você é amado. Há uma capa em você que precisa ser jogada fora. Você não é essa fortaleza toda. Aí dentro tem um menino que precisa de amor e proteção do Pai, que é Jesus. Deixa Ele cuidar de você. Abre o seu coração para Ele, meu filho. Estenda a sua mão por essas pessoas e comece a orar por elas. Pai, tudo que fizemos e que fazemos é para que o Senhor seja glorificado. E não existe outra forma melhor de glorificar Teu nome do que a salvação e a reconciliação das pessoas. É para isso que a igreja existe. É para isso que nós existimos. É por isso que nós fomos salvos. Fomos salvos para levar outros à salvação. Há uma ordenança sobre nós: ide fazer discípulos. Então nessa noite, Pai, quebranta os corações, arranca a dureza de coração, arranca o orgulho, arranca a vaidade, arranca, Senhor, o medo, arranca, Senhor, esses sentimentos malignos de depressão. Em nome de Jesus, a vergonha. Em nome de Jesus, a culpa. Em nome de Jesus, a dor. Ah, Senhor, remova todas essas coisas. E sobre eles agora, Pai, toda acusação do inferno caia por terra. Eu ordeno Satanás e seus demônios caiam fora dessas vidas. Porque hoje há uma decisão aqui de reconciliar, de aceitar a mensagem da cruz. E para eles, essa mensagem não é mais loucura. Essa mensagem é poder de Deus. É poder de Deus. E nós liberamos esse poder agora, que restaura todas as coisas, que perdoa os pecados,
que cancela a culpa, que anula a falta e que sopra a vida e que destrói a morte. No poder de Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E esse sangue está purificando a tua vida, esse sangue está mudando você, esse sangue está transformando você, esse sangue está inaugurando um dia novo na sua história. Hoje, nesse lugar, começa uma nova vida para você, uma nova história. Receba Jesus, receba o perdão dos pecados, receba o nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Receba a partir de hoje os tempos de refrigério da parte do Senhor. Sejam cheios do Espírito de Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça coisas extraordinárias por vocês, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, celebre a maior vitória, a vitória do poder de Deus contra todo pecado e orgulho. Aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Cante. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Aleluia. Escute. Pela cruz. Conduzam eles, pode conduzi-los. Esses dois irmãos aqui gostariam de dar algo para vocês. Gostaria que vocês pudessem ir com eles. É bem rápido, porque a história de Jesus não termina na cruz, meu irmão. O evangelho não termina ali. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei esse culto dizendo para você o seguinte: muita gente foi crucificada. Por exemplo, 3.600 judeus foram crucificados debaixo do regime do imperador romano, quando eles se rebelaram. Os persas crucificaram alguns babilônicos na hora de conquistá-lo. A Babilônia que dominava sobre Israel. Agora escute. Você lembra que Jesus morreu na cruz? De um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha e todos os dois estavam sendo crucificados. Então a questão não é só a crucificação. A questão é que Jesus venceu a morte. O terceiro dia chegou. E a nossa história nessa noite, a história de Jesus, continua. Vamos continuar celebrando. Vamos continuar celebrando. Amém? Escuta o que vem pela frente. Ainda temos alguns minutos. Escuta isso. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
Sou seu respirar, em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas venci. Aleluia! Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Todo sempre, Deus. Aleluia! Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre, Pra sempre exaltado é. Não apenas esta noite, não apenas hoje, mas para sempre. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. mais uma vez. E pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado, És adorado, pra sempre todo sempre. Ele ressuscitou. Por isso, com nossas mãos levantamos e cantamos aleluia. Cantamos. A noiva do Cordeiro com suas mãos levantadas.
cantando a Ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu, a morte não segurou o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas ele não estava lá, não viram o mestre. A esperança, o Salvador do mundo. Aonde é que ele está? Como vai ser agora? Ainda uma última mensagem, uma última palavra que vem da cruz. Não é só apenas revelar quem nós somos, não é apenas revelar quem é o diabo, não é apenas revelar também quem Jesus é. É que a última mensagem da cruz
que vem da cruz é que a cruz tem o poder de derrotar a morte, de aniquilá-la. Escute, para os salvos, a morte não tem a última palavra. João, escrevendo a revelação do Apocalipse, ele disse assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, escuta aqui. Os salvos não ficam no sepulcro. Os salvos não ficam no sepulcro. O sepulcro está vazio. Jesus venceu a morte. O dia que eu morrer, ninguém precisa ir lá, porque eu não vou estar lá. Eu estarei para sempre com Ele, assim como você em Cristo Jesus. Você está aqui. Escute, quando eu entreguei minha vida a Cristo, quando você entregou sua vida a Cristo, você não entregou sua vida para um Deus morto, você entregou para um Deus vivo. A Bíblia diz sobre Jesus, Ele falando dele mesmo: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. Ele diz: eu estive morto, estive sim, mas eu estou vivo, e eu vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Jesus, porque Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele, você também ressuscitará com Ele, e esta é a maior mensagem de todas. Escute, em Apocalipse 20:13 tem uma palavra: a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ninguém vai ficar no sepulcro. Você tem Cristo Jesus como seu Senhor. A morte não é a última parada. A última parada é o céu do nosso Senhor. E até chegar lá, a gente segue vencendo o diabo, a carne, o mundo, o pecado, porque Jesus vive em nós e reina em nós. Fique de pé, dê um brado de alegria a Jesus, celebre o Senhor, porque esta semana será a melhor semana de todas. Receba essa última mensagem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que quer ver aqui